o presidente 48 horas para devolver os restos dos reféns ou enfrentar as consequências. Mas quais são essas consequências e como elas vão afetar os planos futuros para Gaza? Netanyahu diz que Israel vai traçar seus próprios limites. Mas nos bastidores, uma luta pelo poder está se formando não só sobre Gaza, mas sobre quem realmente controla a paz. Os Estados Unidos da América realmente controlam Israel? Vamos analisar tudo, sem omitir nada, no programa de hoje. Bem-vindos de volta ao programa. E esta semana, Emily e Xoxana estão fora da cidade. Mas eu estou aqui com alguns convidados, co-apresentadores muito especiais que já estiveram aqui antes e uma nova convidada. Ruth Blum, editora sênior do Jewish News Syndicate e co-apresentadora do programa Israel em Diplomática. Bellamy Bellucci, modelo que acabou de desfilar na passarela da Semana de Moda de Tel Aviv, e ela vai nos contar tudo sobre isso. Mas principalmente um defensor de Israel e novo co-apresentador convidado, David Lang. David Lang é o defensor de Israel. Eu sei que você não gosta que eu diga isso, mas diretora executiva do Israeli Cool, uma plataforma incrível que literalmente descobre todos os dias a propaganda e as mentiras do pessoal pró-Hamas. Todo santo dia eu aprendo algo no seu site. Ok, Gaza pós-guerra. Já estamos no pós-guerra? Ou ainda está acontecendo uma guerra? E o que os habitantes de Gaza continuam dizendo? Olhe só isso. Neste momento, as milícias do Hamas estão travando uma campanha feroz contra qualquer um que se oponha a eles, ou contra qualquer um que tenha contas a acertar com eles durante a guerra, ou que tenha levantado qualquer ponto de discórdia com o Hamas. Eles circulam em picapes Toyota, armados, e infelizmente tudo indica que podem permanecer em Gaza por muito tempo. Na segunda fase, o Hamas reprimirá muitas famílias que se opõem a ele e a sua ideologia sombria. Seus apoiadores vão impor seu domínio. Eles estão tentando superar a administração dos Estados Unidos da América e enganá-los, fingindo que querem se desarmar e se retirar do cenário. Mas, na realidade, o Hamas está mobilizando e armando pessoas em troca de dinheiro. O que mais dói para nós, gazenses, é o apoio incondicional que o Hamas recebe de fora de Gaza. Bem, o ultimato de 48 horas do presidente Donald Trump para trazer de volta todos os reféns mortos que faziam parte do acordo, que deveriam estar aqui nas primeiras 72 horas desse acordo. Ainda não voltaram. Trump ameaça e Vance não define prazo. Então, o que está acontecendo? Estou muito empolgada por analisar isso com um painel realmente inteligente. Agora falamos sobre vários rumores. Ruth, você trabalhou no gabinete do primeiro-ministro e sabe que muitas vezes a realidade, os bastidores e a mídia mostram coisas completamente diferentes. Mas as pessoas estão falando sobre um plano de Kucher que envolve duas Gazas. A Gaza que Israel continua controlando, onde eles vão reconstruir e haverá investimento. E então a Gaza do Hamas, que, o quê? Eles se renderam, desistimos, não conseguimos afastá-los. Eles vão trazer forças hostis pró-Hamas, como os catares e os turcos, Deus me livre. Vamos receber sauditas ou emiradenses? Eles realmente sabem desradicalizar? Mas eles estão realmente preparados para lutar contra esses terroristas islamistas? O que você acha que está acontecendo, Ruth? Bem, eu não acho que vão existir duas Gazas da forma como você descreveu. Na verdade, uma das ideias que estão sendo discutidas é que enquanto o Hamas ainda está armado e ainda circula pelas ruas de Gaza, seria colocá-lo em sua própria área. Retirar todos os civis do caminho novamente, como temos feito durante toda a guerra, tirá-los do caminho para facilitar a concentração do Hamas em um único local central, a fim de desarmá-los, etc. Eu não acho que isso seja muito realista, mas também lembre-se, você mencionou Kushner, também tem o vice-presidente Almeida Vance. Mas, sabe, eles também dizem as coisas de forma diferente do que o Trump está dizendo, né? O Trump está dizendo que eles têm que fazer isso, que o Hamas tem que se desarmar completamente e ser completamente obliterado, e que ele será justo com o Hamas se eles cumprirem. Acho que significa deixar viver Deixar viver e escapar. Sim, exatamente.
Quando você pergunta se ainda estamos em guerra ou já no pós-guerra, Israel vive em constante pós- ou pré-guerra desde sua fundação. Infelizmente, sim, estamos no pós-guerra, no sentido de que eu realmente vejo Netanyahu jogando a longo prazo aqui. E embora Trump tenha feito, ele realizou milagres, ele não entende muito bem o Oriente Médio, mas Netanyahu entende, e é por isso que eu entendo, eu acho, que os críticos à direita dele em Israel são. Eu não estou dando a ele o benefício da dúvida, como se ele estivesse capitulando totalmente. Ah, eles sempre fazem isso, né? Eles fazem isso. Não acho que seja o caso. Ele está jogando a longo prazo e focado no objetivo. E isso tem a ver com o Grande Oriente Médio e conexões com aliados árabes, se você quiser chamar assim. Ou um arranjo regional pós-guerra. Exatamente. Uma das acusações que estão sendo feitas no momento dentro de Israel é: Israel está se tornando um estado vassalo dos Estados Unidos. Eles montaram um comando central no sul. Você acha que essa crítica é justa? Porque sentimos que não podemos agir sem a permissão dos Estados Unidos. Acho que neste momento é algo muito justo de se dizer, porque também não estão divulgando informações suficientes. É tudo um jogo. Como você disse, Trump quer uma coisa e os Kushners outra. Então eu, como americana, estou olhando para isso e pensando, espera aí, isso está começando a parecer cada vez mais um plano imobiliário. Por que do que vocês estão falando? 2 tipos diferentes de Gaza? Então, em algum momento, como eu disse na semana passada, Israel precisa fazer o que precisa ser feito. E para o mundo também. Eles consideram Israel, inútil ou muito fraco sem a América. Uma coisa é em termos de estratégia e garantir que temos uma potência enorme, que são os Estados Unidos da América no Ocidente. Mas neste momento isso está nos levando à nossa própria ruína? Você acha que está? Acho que agora está, pois estamos em uma cela de detenção esperando. No fim, 48 ou 72 horas, essa pessoa fala isso. Isso foi... Que tal você descobrir o que vai acontecer para conseguir todos esses corpos de volta? Desarme o Hamas, pare de falar, faça de verdade. Talvez essa conversa seja diferente, pois agora todos sentados dizemos, talvez seja isso, talvez não. Acho que pode ser assim, mas tudo que eles mostram é superficial. David, você acha possível desarmar o Hamas? Se sim, quem faria isso além das forças de defesa de Israel? Primeiramente, obrigado por me receberem. É uma honra ser um dos poucos homens australianos a participar disso diariamente. Você pode ser o único homem australiano. Então, para ser bem honesto, eu só queria deixar isso claro. Mas voltando à sua pergunta, primeiro sobre sermos um estado vassalo. Não concordo com você, Bellamy. Acredito que os Estados Unidos influenciam, mas não controlam totalmente Israel. Ao longo da história das relações entre americanos e israelenses, os Estados Unidos sempre exerceram influência por meio da ajuda que oferecem, através do poder de veto na Organização das Nações Unidas, para, essencialmente, não conseguir exatamente o que querem, mas conseguir influenciar a agenda e observar o panorama geral do Oriente Médio. Israel, precisamos priorizar nossa segurança. Acho que Bibi disse algo bem interessante no início da semana. Ele contou que, ao ir para a América, os críticos dizem: a América está se curvando aos israelenses. Em Israel é diferente, dizem que você se curva para a América. Não vejo ninguém se curvando, é só realpolitik da situação. E eu acho que, vez após vez, você lembra do famoso incidente com Menachem Begin, e como ele respondeu, acho que foi para o Biden na época. Basicamente, nós nunca seremos o judeu de joelhos fracos. Acho que quando se trata de segurança, sabemos como navegar por essa área delicada com os Estados Unidos da América. Acho que o presidente Trump está nos dando essa margem de manobra. Agora, indo para o prazo de 48 horas, ou melhor, o ultimato. Sim, as coisas estão vagas, mas creio que isso é intencional, parece uma dinâmica de policial bom e mau. Trump é o negociador e empresário supremo. Por isso ele sabe pressionar. Ele está pressionando, acho que Vance, está chegando. Ele quer ver que as coisas são mais práticas. Como o operador? Sim, e como as coisas realmente podem ser colocadas em prática. Agora você tem todos os aliados regionais, você tem o Catar, o Egito. Você não pode deixá-los de fora em relação a esse plano. Então, eu acho que, além disso, eu não acredito que o Hamas, embora haja muita guerra psicológica, né? Você sabe, ganhos de guerra, guerra acontecendo. Em relação a onde estão os corpos, eles dizem que não sabem. Eu não acredito. Eles sabem onde todos os corpos estão. Você acha que eles realmente não sabem? Eu acho que eles podem saber onde a maioria deles está. Sim, a maioria. Mas sabemos que em 7 de outubro
outros grupos terroristas também levaram reféns, então eles podem ter se perdido. Acho que Trump está dando margem de manobra, enquanto Vance faz o papel do bom policial. Nós demos essa margem de manobra. Bem, eu acho que estamos meio que jogando o jogo. Sim, estamos jogando a longo prazo, como foi dito. Eu só, quer dizer, espero que todos os corpos voltem. Eu concordo com você que, nunca se sabe se eles sabem onde todos estão. Acho que ainda fazem um jogo psicológico e tentam pressionar. Quando Trump falou algo, tentaram apaziguar, dizendo que estavam procurando e trazendo. O que eu estou me perguntando é o que realmente vai acontecer. No dia seguinte, ao chegarmos lá, supondo que todos os corpos sejam devolvidos, o que acontece? Ok, bem, esse é um ponto excelente, porque a primeira fase desse plano de 20 pontos, o plano de Trump, é a devolução de todos os reféns, incluindo os corpos. E então, por que o Hamas está enrolando, certo? E parou de enrolar. Nós recuperamos mais alguns corpos quando Israel atacou novamente. Isso mesmo. E então eles disseram, ok, não são só as ameaças do Trump. Então, no momento, aqui está o israelense. A inteligência israelense avalia que o Hamas sabe onde estão pelo menos 10 desses 13 corpos e que nós sabemos onde eles estão. Então, é por isso que eu não entendo porque a gente simplesmente não entra lá e pega eles. Ok, mas o Egito? Nós permitimos que o Egito entrasse com grandes escavadeiras, inclusive além da linha amarela, o que chamamos de linha amarela. Essa é a proteção de Israel. Então, isso é estranho para mim, mas eu confio na inteligência israelense que diz que, na verdade, o Hamas sabe. Então, seja lá o que estiver acontecendo aqui, sabemos que o Hamas está enrolando porque a segunda fase é desarmar o Hamas. Exatamente. Então, as pessoas acham que somos nós que não queremos ir para a segunda fase por causa do perímetro favorável que temos atualmente, que é 53% de Gaza. Você está certa, Ruth? Acho que ninguém pensou assim sobre a próxima fase, mas foi bem colocado. A próxima fase é eles se desarmarem. Eles não querem chegar a esse ponto, então vão liberar os reféns aos poucos. A outra coisa que eu ia dizer é que a inteligência que temos de que os reféns estão no nosso perímetro significa que também estamos procurando por eles. Também enviamos escavadeiras para tentar ver se a inteligência que temos sobre os corpos que estão dentro da nossa linha amarela é algo que podemos recuperar. Mas o desarmamento é algo que eu simplesmente não vejo. Quem e como vamos fazer isso? Bellamy? Quanto mais tempo damos, é como se eles estivessem se armando novamente. Eles estão colocando mais pessoas lá dentro, estão ficando mais fortes. Quanto mais tempo isso continua, mais forte eles ficam. Então, é totalmente compreensível que, ok, essa é a questão. E eles estão enrolando. Mas eles também têm poder nesse momento porque estão conseguindo mais, cada vez mais. Então, a qualquer momento, tudo bem, ótimo. Nós sabemos onde estão os corpos ou encontramos os corpos. O que acontece então? Em outras palavras, eles estão brincando com o tempo. Eles estão brincando com a linha do tempo. Estamos literalmente entregando tudo de bandeja para eles. Mas o que mais a gente vai fazer? Não tem o que fazer porque sempre acaba que Israel fica de lado, enquanto o resto do mundo continua seguindo em frente. Não, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas toda essa coisa de 2 pesos e 2 medidas, de como nos tornamos um pária do mundo, muito mais do que antes. E especialmente no século XXI, quando tudo está, você sabe, ao alcance de um clique, e você tem crianças crescendo com esse tipo de mentalidade absurda. Crianças educadas ao redor do mundo que têm esse tipo de discurso. Isso é realmente assustador para alguém que cresceu onde eu cresci e teve que ouvir e vivenciar tantas coisas diferentes. Mesmo ouvindo a linguagem do apartheid de outra pessoa, isso é... Você sente isso como sul-africano? Você sente? Porque eu acho que isso é apropriação cultural, essa calúnia do apartheid. É a apropriação cultural de uma história muito dolorosa da África do Sul, que foi basicamente tomada e usada de forma errada. Mas isso tira o foco da dor do Saddam. Com certeza. Mas o acordo já existia antes, sabe? Pessoas como Arafat já se aproximavam da família Mandela e de Oliver Reginald Tambo. Então o acordo foi feito lá atrás. Quando o apartheid acabar, essa será a sua recompensa. Por isso dizem, não estaremos livres até a Palestina estar livre. Crescendo na África do Sul, eu ouvia isso e pensava, sou livre, por que me importar com a Palestina? Nossa, que loucura. Mas voltando à conversa sobre a propaganda, você tem o Hamas.
Palestinos em Gaza dizem que o apoio global ao Hamas está, na verdade, nos prejudicando e matando. David, você está nesse jogo há mais tempo do que todos nós. Não é um jogo. Sim, nessa arena. Sim, melhor. Você viu as coisas piorarem. O que te faz levantar da cama de manhã? O que me faz levantar da cama de manhã? Sim, você faz isso incansavelmente dia e noite. Você tem feito isso há anos. Bem, eu acho que todos, ou a maioria das pessoas que estão assistindo desde 7 de outubro, vão saber qual é a resposta. É como um imperativo levantar de manhã e lutar contra isso. Isso é um câncer que metastatizou por tanto tempo. Talvez eu tenha notado isso antes de muitos, mas agora todos veem que não é brincadeira e as coisas são mais chocantes do que se imagina. O mundo virou de cabeça para baixo, virou mesmo. Voltando ao que você estava falando, apropriação cultural. Não considero apropriação cultural, mas sim da terminologia dos direitos humanos. Isso começou, eu diria, em Durban, onde havia uma estratégia. Mas mesmo lá nos anos 70, com a KGB e essa coisa neomarxista que estamos vendo, esse é o câncer que se espalhou. Eles cooptaram todos os direitos humanos, não a tecnologia, nem a terminologia, e usam palavras como apartheid e genocídio. E usaram tudo isso como arma contra as pessoas. Viramos párias por sermos vilões? E foi assim que eles fizeram isso. E tem sido um processo lento. Pode parecer que tudo aconteceu de uma vez só. É quase como se você pensasse em células adormecidas por aí, tipo células físicas de verdade, mas também células adormecidas ideológicas. E isso é tão assustador, o que está acontecendo, e tudo está vindo à tona agora, e todos nós fazemos parte dessa batalha. E é realmente uma questão de vida ou morte. Não só no campo de batalha físico, mas também no ideológico. Vemos judeus sendo assassinados em vários lugares. Sim. E o que é realmente interessante e trágico para mim é que as pessoas parecem não juntar 1 mais 1 e chegar a 2. Você vê as calúnias terríveis, terríveis, as difamações de sangue contra Israel, você vê o antissemitismo crescendo, você vê o islamismo crescendo. Há coincidência, pois é assim que o antissemitismo cresce. E ainda assim, as pessoas que dão espaço para essas mentiras não assumem a responsabilidade pelo aumento do antissemitismo ou não enxergam que existe uma conexão. Sim, com certeza. Acho que tudo se resume à apropriação da terminologia dos direitos humanos. O que acontece aqui? E eu acredito que esse é o tipo mais nefasto de antissemitismo, até mais do que o da extrema-direita, porque vem disfarçado de direitos humanos. Então isso te faz sentir o mocinho. Sim, e esse é um motivador muito forte. Se você acha que está fazendo algo bom para o mundo e está salvando vidas, eles realmente acreditam nisso. Sabe, muita gente da extrema-direita meio que sabe, tipo, ok, eles têm a ideologia deles e acham que o que estão fazendo é bom para a raça deles ou para o povo deles. Sim. Mas aqui é mais amplo e eu acho que é muito mais pernicioso. Quero dizer, eu concordo totalmente. E também estamos vendo o isolamento de Israel na arena internacional, com o Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional e a UNRWA. Ainda bem pelo Mark Rubio, que apareceu recentemente. Ele estava aqui. Quero dizer, nós tivemos, e acho que é aqui que vem a acusação de que Israel está se tornando um Estado vassalo, porque tivemos Trump, depois Kushner e Witkoff indo e vindo 2 vezes. Eles parecem adorar esse restaurante em Nahalat Binyamin. E o Kempinski, porque eles ficam lá o tempo todo. Primeiro veio Vance, depois Rubio, que ficou hospedado na esquina da minha casa neste fim de semana. Eu vi os carros enormes no Oriente e você pensa, sabe? E Rubio subiu no palco e disse: sim, pode haver forças da Organização das Nações Unidas para a reconstrução de Gaza, ou pode haver forças da Organização das Nações Unidas para a distribuição de alimentos no futuro. Mas a UNRWA não pode continuar envolvida, o que, sinceramente, foi a melhor coisa que aconteceu aqui nas últimas semanas. A UNRWA é cúmplice do Hamas, envolvida com o grupo, e vários funcionários participaram do massacre de 7 de outubro e do sequestro de reféns. A UNRWA não vai desempenhar nenhum papel nisso. Ok, a UNRWA não vai desempenhar nenhum papel. A Organização das Nações Unidas está aqui. A Organização das Nações Unidas está. Acompanhamos o trabalho do Programa Mundial de Alimentos. Há também ONGs sem fins lucrativos e organizações de assistência humanitária envolvidas nisso. Samaritanos PERS é uma união de 8 a 12 grupos presentes aqui, incluindo as Nações Unidas. Podemos colaborar se conseguirem viabilizar, mas não com a UNRWA, que virou subsidiária do Hamas. Ele veio e disse isso. E quase parece que talvez a administração, as nuances dentro da administração, confundam as pessoas. Com certeza. O que sabemos, ok, é que J.D. Vance está de olho na presidência na próxima eleição depois da... E a primária é Trump.
E Rubio também faz isso. E Rubio e J.D. Vance, na verdade, estão em campos diferentes. Agora, J.D. Vance tem moderado suas opiniões mais isolacionistas. Sim. Rubio é muito mais abertamente pró-Israel, pró-ajuda a Israel, vendo Israel como um aliado. Você sabe, J.D. agora... Então, lá dentro da administração, definitivamente existem dois grupos, talvez mais de dois. Mas a questão é que há aqueles cujos apoiadores estão mais no que chamamos de direita woke. Não vou dizer Tucker Carlson, certo? Agora vejo que isso é a direita maluca. Mas... Bem, nem tão maluca assim. O cara, do jeito que eu vejo, está tentando reviver o antissemitismo cristão da Idade Média. Ah, com certeza. Isso é uma tragédia, né? Não há espaço para isso nos Estados Unidos. Por isso digo que é coisa de maluco. Há pessoas de direita mais isolacionistas que não acreditam em intervencionismo. Dizem que os neoconservadores dos Estados Unidos da América nos colocaram na guerra do Iraque. É uma coisa. Mas Rubio, e é por isso, aliás, só para os neoconservadores, a direita woke realmente apoiou Rubio em sua primeira candidatura à presidência e antes disso. Então existe essa tensão dentro do governo e isso é uma coisa. Mas a outra é a ironia. A ironia trágica tem a ver com o Catar. Você fala após Durban, não apenas Durban, mas também quando ironicamente caiu a União Soviética. Mas foi do manual deles que os palestinos, que os árabes da Palestina, antes do Estado de Israel e depois do Estado de Israel, tiraram sua propaganda e a espalharam. A propaganda não era apenas contra judeus e Israel, mas sim contra todo o Ocidente. Você infiltra os Estados Unidos, certo? E destrói o país por dentro. O Catar assumiu esse papel, o Catar financia todos as mentiras e a doutrinação nas universidades de todos os Estados Unidos e Europa. Al Jazeera é uma mídia abertamente transparente, qualquer um pode ver. Mas ela faz coisas mais sorrateiras, com certeza. Ela financia várias organizações e você não sabe onde estão ou quem são. E provavelmente sabemos que em Israel também. E o Catar se tornou um mediador nesta guerra. O Catar abriga o Hamas, financia o Hamas, está do lado do Hamas. E então você tem o Catar. Naron não está apenas atuando como mediadora na crise dos reféns e na guerra, mas também tentando desempenhar um grande papel em Gaza no pós-guerra. Isso é preocupante. Eu concordo. E obter uma proteção semelhante à da OTAN dos Estados Unidos da América para defendê-los de atores regionais. Isso, para mim, é contrário à tentativa de incluir a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita e o Catar não se dão bem. Estão em lados opostos e o Catar é preocupante. E você sabe, Bellamy, você viveu na, eu diria, comunidade criativa de Nova York por muitos anos como dançarina. Você viu isso surgindo nos seus próprios espaços, certo? Percebi isso surgindo no meu espaço. E o mais assustador era persistir. Mas eu achava que a arte deveria ser a política. Se você olhar para os velhos tempos, o papel do artista era fazer você pensar. Esse é o objetivo. Podemos propor uma ideia, mas você não faz parte dela, apenas inicia a conversa. Não, isso já passou de iniciar uma conversa, pois agora vão definir quem você é para você. Como artista, esperam que eu seja de esquerda e acredite em certas coisas, mas nunca fui assim. Me diverti muito, posso imaginar, mas também... O que eles não entendem é que tudo isso é patrocinado deliberadamente por um país islâmico que é contra todos esses valores liberais, que eles acham que defendem. Todo santo dia você acorda e vive uma mentira, porque estão fazendo você acreditar em algo que não é real. Então isso é uma coisa. Quando alguém me diz Israel não é real ou Israel... Eu fico tipo, ok, calma aí, amigo. É porque você nem conseguiria juntar dois fatos para saber qual era a história de Sansão e Dalila ou qualquer outra coisa. Quando seu trabalho era só ficar parado num canto, colocar o pé aqui e assinar, se você não faz nem o básico, não entendo o que está tentando, ter uma conversa em nível intelectual. Todos eles acham que são especialistas agora. Comediantes são especialistas em geopolítica. Hoje, todos se consideram especialistas porque foram incentivados assim.
Essas células adormecidas foram ativadas principalmente após 7 de outubro. Os judeus ficaram mais atentos, pensando, talvez eu fosse apenas um judeu ou alguém que acende velas toda noite. E você percebeu esse crescimento do orgulho na comunidade judaica? E aí você tem os judeus que estão nos espaços criativos e que têm plataformas que usam contra o próprio povo, sem entender que eles ainda fazem parte do mesmo grupo que será alvo quando chegar a hora. Os judeus para MDANI Galinhas para a conspiração do KFC. David, você já viu isso? Você viu um aumento completo de guerreiros no seu espaço contra e a favor. Como você vê isso agora? Como você vê a gente seguindo em frente? Digamos que estamos no pós-guerra. O que Israel deve fazer agora para realmente combater a deslegitimação do país e revidar? Bem, se você está falando principalmente sobre o ambiente online, sim, sim. Não é só porque Badami fala de espaços criativos. Eles já dominaram tudo. Sim, então, novamente, eu não acho que a luta seja de Israel, eu acho que é a luta dos judeus. Na verdade, é a luta do Ocidente, como Ruth disse, e está totalmente certo. Então, o que eu acredito que precisamos fazer mais para combater efetivamente o que está acontecendo é trazer isso para o contexto de uma luta pelo Ocidente. Temos que ampliar, com certeza. É fácil. Eu realmente gosto disso, é uma das coisas que adoro fazer. Eu não gosto nem um pouco de bloquear contas que estão disseminando antissemitismo. Na verdade, eu gosto dessas contas, de certa forma. Você interage com elas, eu interajo com elas por um certo período de tempo. O objetivo é expô-las, pois são seus próprios piores inimigos. Quero que quem assiste entenda isso. Sim, eles estão nos dando um presente. São pessoas realmente horríveis. Eu ia usar outra palavra, mas não devemos xingar. Ah, já vem a palavra canalha? Nojento? Nojento. A palavra é nojenta. Essa palavra é... DNA, não preciso censurar. Então, eu realmente acredito, por exemplo, vemos todos esses tipos de desfiles. Não desfiles, protestos. Sim, ok, tumultos, protestos. Eles estão, por exemplo, queimando a bandeira americana na Austrália, meu país, e também a bandeira australiana. Jogue luz sobre isso, porque o que estou vendo é que existe uma maioria silenciosa de pessoas que está sendo ativada junto conosco. Eles não são os tagarelas das redes sociais, nem os bots das redes sociais, a maioria silenciosa. E de repente, ok, talvez quando vieram para cima dos judeus, eles não se ativaram. Quando percebem que estão sendo perseguidos, começam a atacar o Natal deles à luz de velas, com canções natalinas. Eles estão vindo atrás dos símbolos culturais deles, estão vindo atrás dos empregos deles. Por exemplo, pessoas caminhoneiros ficando presos em Nova York a caminho do trabalho, e tem gente deitada na rua, você sabe, bloqueando o trânsito. Eles estão ficando muito irritados. Sim, a palavra com P. Eu também acredito nisso. Mas às vezes penso, será que não estou só me enganando achando que as pessoas estão despertando? Tivemos Tommy Robinson aqui na semana passada, Emily e eu o entrevistamos e ele disse, estou despertando as pessoas. Será que será o suficiente e a tempo? Essa é a pergunta. Bem, eu tenho uma ressalva ao que você disse, David, e é que as pessoas, se você pegar os Estados Unidos como exemplo, as pessoas, o que você chamaria de americanos comuns, você não ouve falar deles. Eles não são bots, eles não são ativos, eles são patriotas e já sabem disso e já despertaram. E é por isso que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. Isso não funciona com pessoas despertas e vou explicar por quê. Quando você diz, sim, mas olha, eles estão, desrespeitando sua bandeira e não querem árvores de Natal. Pessoas despertas dizem, isso é bom, a América é ruim, sim, é um país ruim. A bandeira não me representa e o Natal e tudo isso também não. Por muito tempo eles estavam abolindo e diziam boas festas, não Feliz Natal. Então, se você quer saber minha opinião, existem os woke e existem pessoas que são passando, elas já estão despertas. Então, a questão é, como você vai lutar? Quem vai vencer? Mas sabemos que, pelo menos politicamente, essa cultura, a cultura que oferecemos, mas as urnas mostram outra história. Isso ocorreu em Israel também. A cultura israelense é de esquerda e Netanyahu continua vencendo as eleições. Nos Estados Unidos, Trump. É verdade que ele não venceu na segunda vez depois, mas você sabe, houve uma questão sobre cédulas roubadas, etc. Mas depois ele venceu de novo.
porque a maior parte da América, a América Central e a maioria das pessoas sensatas não gostam desse radicalismo. Sim, então vemos isso. Vemos o que está acontecendo na Argentina, vemos o que está acontecendo na Grã-Bretanha, mas a cultura, nós não vamos conseguir. A cultura, acho que você nunca mais vai desfilar em uma passarela. Como modelo, com qualquer outra modelo que seja conservadora ou pró-América, pró-Israel, isso não vai acontecer, mas isso não significa que a maioria não seja. Então, essa é a questão. Como podemos conquistar as universidades e outros lugares, sabe? Porque não deveria haver uma única cultura. Como artistas e escritores dizem, não sei. Talvez quando os Estados Unidos perceberem o impacto do financiamento estrangeiro em suas universidades. E acho que o teste do que você está dizendo vai ser o que vai acontecer na próxima semana nas eleições para prefeito de Nova York, que provavelmente é um teste exatamente do que você está falando. Nova York pode não representar toda a América, então vamos esperar para ver. Mas o Canalha da Semana é uma parte muito importante deste programa, então vamos continuar. Bellamy, quem é o seu canalha Desta semana. querida? Meu canalha, Tom York, do Radiohead, ele diria que barraco. Ele não vai chegar nem a 8.000 quilômetros do governo do Netanyahu. Assim como eu disse antes, se a arte não deveria ser política, por que tomar uma posição política? Isso é especificamente político, né? Uma coisa é discordar do governo. E isso é algo que estamos sempre dizendo. Mas o que isso tem a ver com o israelense? Povo, Mas eu vou te dizer por quê. Isso é realmente triste para mim ouvir. E eu li isso. Tom York, na verdade, era bem pró-Israel. Por quê? E eu li a história. É incrível. Talvez você conheça a história porque você tem a minha idade. Basicamente, quando o Radiohead era desconhecido, um disc jockey em Israel não conseguia parar de tocar a música deles. E ele não conseguia parar de tocar a música, até que outras pessoas começaram a perceber isso. Eles ficaram populares em Israel antes de ficarem populares em qualquer outro lugar. E então isso se espalhou. E ele, no começo desta guerra, na verdade, estava no palco na Austrália. E as pessoas começaram a gritar coisas contra Israel. Ele saiu do palco e disse: se não querem me ouvir, por quê? Porque era pró-Israel. Agora ele foi pressionado e encurralado. Para não citar Israel ou judeus, ele menciona Netanyahu. Aliás, era isso que aquela idiota da Natalie Portman dizia. Eu nasci em Jerusalém, mas não vou para Israel por causa do Netanyahu. Sempre tem um grande lobo mau no mundo judeu, né? Você também está sendo enganado. Uma pena ele ter se tornado canalha, pois não era assim antes. Isso mesmo, e especialmente porque ele sempre foi alguém firme em manter isso como um fato. E sabendo do histórico que o Radiohead tem com Israel e do que o povo israelense fez pela carreira deles, sim, isso é o mais doloroso. É tão como se você fosse Perdendo todo mundo. Mas também, não. diga nada. Sim, não. Fique de boca fechada, vocês não são políticos, vocês não são figuras públicas políticas. Você pode simplesmente ficar em casa e fazer o que quiser. Ok, É radical. é uma pena. Para mim é coisa de canalha, o que dói. Mas mandou bem por perceber isso. RUTI. Ok, meu canalha da semana, mas sabe, eu poderia usá-lo como meu canalha do ano ou da década. Da década. É. Presidente Erdogan da Turquia. E ele está tentando desesperadamente ter um papel em Gaza após a guerra, porque ele quer assumir o controle de Gaza. Ele quer invadir Israel e controlar o Oriente Médio e a Síria. Como você sabe, ele é o novo Império Otomano. Normalmente isso não nos incomodaria, mas há dois problemas. Um é a OTAN, a outra é o presidente Trump tratando ele como se fosse um cara ótimo. Trump fala isso de muita gente, vamos ser sinceras. Fala muito sobre aluguel. Ele diz que é um cara incrível e toda essa coisa de homicídio. Isso não significa nada. O que importa é que a Turquia se destaca nessas discussões. Sim, ok, agora ele é abertamente antissemita. Ele diz que Israel é um estado terrorista, apoiou o Hamas, abrigou o Hamas, enviou. Ele foi responsável pela flotilha em 2010, o Mavi Marmara. Ele é um cara maligno e não deveria estar envolvido em nada que tenha a ver com desarmar o Hamas ou criar um novo Oriente Médio. Ultimamente, vale dizer que na Turquia penduraram um boneco do Netanyahu com uma corda no pescoço em um guindaste.
É nisso que a Turquia se tornou, e é uma vergonha. A Turquia antes de Erdogan. Sim, éramos realmente bons amigos de Jersey, e os israelenses lotavam a Turquia nas férias. E Erdogan é o meu canalha. Concordo com isso. Com você, ele é um canalha eterno. E o cara também, o que é muito assustador, se tornou muito influente na Síria. E isso é muito problemático. Então, absolutamente, eu concordo completamente com o seu canalha, David, seu primeiro canalha Da semana? mesmo que você já os esteja apontando há anos. Sim, como você sabe, não tenho problema em nomear canalhas do dia, da semana ou do minuto. Sim, mas esse aqui realmente dói. Meu canalha da semana é uma das lendas da comédia de todos os tempos. Sr. John Cleese. Ah, eu sei, sim, e me dói até dizer isso. E ele já esteve aqui Muitas vezes. Sim, ele já esteve aqui, agora. Eu não conseguia acreditar, mas sabe, eu vi ele no X e de repente ele sumiu. Não é só anti-Israel, é antissemita. Ele passou do limite. O que quero dizer? A primeira coisa que notei foi que ele recuou. Roger Waters. Já falei o bastante. Se você recua Roger Waters, está faltando neurônios. bêbado, exército antissemita. Sim, mas ele foi além disso. Eu vi que ele retweetou um grupo anti-sionista que dizia algo como: sionistas não podem ser judeus. Somos piores que a mãe e os nazistas. Você conhece a definição mais antiga da IHAR sobre antissemitismo, contravenção? Ele chamou Israel de um país maligno. Ou melhor, ele amplificou um tweet que chamava Israel de um país maligno. É inacreditável. Eu simplesmente não consegui acreditar. E eu tive que conferir 2 vezes se essa era uma conta oficial. É uma conta oficial de John Cleese. Eu também verifiquei no Track GPT, só para ter certeza. Tem 52 milhões de seguidores. Como você disse, ele já esteve em Israel. Ele esteve aqui em 2019. Ele participou de um comercial em 2012, acho que era para creme de chocolate. E eu não sei se isso é ironia. Eu sempre uso a palavra ironia errado, mas talvez ironicamente. Ele interpretou um general dos Estados Unidos da América que era: os israelenses no comercial estavam pedindo permissão para atacar o Irã. Meu Deus. Uau. E você sabe, ele também parece um hipócrita. Ele é pró-Ucrânia, muito anti-Rússia e também é muito anti-Trump. Então talvez parte disso venha da velhice, talvez parte disso venha da síndrome de aversão ao Trump. É extremamente decepcionante e muito estranho. Outra coisa é: quando esteve aqui em 2019, contou ao público que tem 2 netos judeus porque um filho se casou com uma judia. Então todos os sinais apontam para ele ser pró-Israel. Ele já riu de uma piada anti-Hamas também, mas aqui está a conclusão dessa piada muito ruim. Ele tem alguns shows. Sem brincadeira, eu conferi. Ainda há shows aqui em Israel no final de novembro, começo de dezembro, que foram adiados de junho e eles ainda estão marcados. Ele ainda se apresenta nesse país maligno. Sério? Sim. Bom, veja só. Vi isso e é muito desanimador. Eu era grande fã de Monty Python e tudo mais. Mesma idade e tudo mais, mas Mesma idade, o mais engraçado é o tal Hartu que postou algo. Lembro quando Israel era um país normal. Ela recuou e disse: lembro quando você era engraçado. Boa essa. Tal sim, dolorosamente. Vamos ver se ele vem, vamos ver se ele consegue, vamos ver se ele aparece. você iria? É curioso, meu marido e eu tínhamos ingressos para 2019 e esquecemos. Ficamos muito chateados. Talvez seja por isso que você se tornou contra. Talvez eu não estivesse na plateia para passar minha energia a ele. Essa dói. Acho que tivemos alguns ex-amigos bem dolorosos que são uns canalhas essa semana. O meu canalha ele é um pouco mais político. A Espanha, infelizmente, tem sido um antro de antissemitismo nos últimos anos. E, infelizmente, o Comitê Judaico-Americano está agindo esta semana como uma ferramenta para legitimar um governo que espalha o antissemitismo. Em 24 de outubro, líderes judeus da América Latina se reuniram em Madrid em fórum do Comitê Judaico-Americano e da Federação Espanhola de Comunidades Judaicas. Nenhum dos meus amigos espanhóis faz parte dessas federações. O local, Casa América, faz parte do Ministério das Relações Exteriores da Espanha. Fontes afirmam que o evento só teria relevância se denunciasse o aumento do antissemitismo na Espanha. Foi feita apenas uma declaração genérica que ignorou a alarmante realidade do país. A Espanha hoje é, por testemunhos e observação, um dos ambientes mais hostis da Europa para os judeus. Ódio, incitação e violência se multiplicaram, normalizados pela liderança política Pedro Sánchez,
O governo Sanches acusou Israel de genocídio, promoveu boicotes a produtos e instituições acadêmicas israelenses, dificultou exportações e ameaçou a participação de Israel em eventos como a Volta e o Eurovision. Agora falam em congelar contas bancárias de israelenses. Eles justificaram que seus ministros justificam as atrocidades do Hamas e especularam sobre adquirir armas nucleares para defender os palestinos da agressão israelense. E mesmo assim, o American Jewish Committee sentou ao lado desse governo, legitimando sua imagem e ignorando seu papel ativo em alimentar o antissemitismo. O Plano Nacional contra o Antissemitismo, lançado por eles, não é iniciativa espanhola, mas uma exigência superficial da União Europeia. A definição da IRA é aplicada de forma seletiva, enquanto os líderes da Espanha violaram repetidamente e o American Jewish Committee e a Federação das Comunidades Espanholas basicamente encobriram tudo isso. Por esses motivos, eles fizeram uma sessão de fotos apenas para encobrir. Jogaram a comunidade judaica sofrendo na Espanha debaixo do ônibus. Vocês são meus canalhas da semana. Uau, falei muito da Espanha, tenho que admitir. Ver comunidades e organizações judaicas concordando com isso é muito triste. Sempre gostamos de terminar com boas vibrações e sempre há heróis para tantos canalhas. David, vamos começar com você. Quem é seu herói desta vez? Isso é bem mais divertido do que falar dos canalhas. Meu herói desta semana é o ator Jerry O'Connell. Às vezes ele passa despercebido. Era o Garoto Gordinho em Conta Comigo, um dos maiores filmes de todos os tempos. E ele emagreceu. Você está adiantando tudo o que eu ia dizer agora. Eu ia dizer que ele ficou forte, mais forte até do que eu. Mas isso não faz dele o herói da semana, apesar de ser inspirador. Ele é o herói da semana por seu apoio consistente ao povo e ao Estado judeu. E sem esse alarde, algumas celebridades fazem mais barulho e todos as convidam para eventos. Não me entenda mal, também gosto dessas pessoas e aprecio toda a ajuda, mas Jerry O'Connell só segue com a vida dele. Toda petição que aparece, ele assina. Sabe, seja contra o boicote de Hollywood a filmes judaico-israelenses, né? Seja contra o antissemitismo. Jerry O'Connell está sempre nessas petições. No Instagram, ele sempre posta sobre a libertação dos reféns, sabe, de novo, de forma muito discreta, mas ele vai além disso. Porque, por exemplo, ele já postou selfies, por exemplo, com alguns jovens judeus religiosos, Shabbat Shalom, como um amigo. Em uma postagem recente, ele disse: o melhor para LaFell na Califórnia, talvez Hollywood para LaFell. Você vê um homem de kippah, claramente o dono, e sabe que não é só uma foto para se sentir bem. Você percebe que há um apoio real, pois muitos negócios estão sendo boicotados. Então, Jerry O'Connell resolveu usar isso por si mesmo. Ele tem entre 500 e 60 mil seguidores no Instagram e usa sua influência para o bem. Mencionei ele essa semana porque costuma passar despercebido e quero que receba o reconhecimento que merece. Além disso, a Comunidade Criativa pela Paz o nomeou embaixador da paz. Acho que isso foi na semana passada, então ele foi reconhecido. Mas eu quero usar o meu público incrivelmente grande, o público incrivelmente grande do Quad, para reforçar ainda mais a ideia de que, Jerry O'Connell, você é uma estrela. Se um dia vier a Israel, quero te levar ao melhor falafel do país. Ok, nós todas vamos com você. Com certeza. Eu concordo com você. Sabe, ele, como você disse, discreto, só sendo um amigo, é só isso que queríamos, é só isso que sempre precisamos. Ele mantém o que disse. Ele não politiza muito, está sendo um... Amigo, ele é um cara legal. Ele é legal. Muito obrigada. Um grande herói, Ruth. Quem é seu herói da semana? Certo, meu herói é Eitan Moore. Ele é um refém recentemente libertado que esteve nos túneis nas masmorras do Hamas pelos últimos 2 anos. Agora, o pai dele já foi meu herói no seu programa, isso mesmo. O pai dele fundou algo chamado o Fórum Tikvah, e ele é separado do Fórum das Famílias dos Reféns. Esses dois. Há uma divisão entre as famílias dos reféns. Entre aqueles que acreditavam que os protestos e gritos "temos que parar a guerra" e "odeio Netanyahu" ajudariam os reféns a voltarem para casa. Outro grupo dizia: não, isso incentiva o Hamas. Eitan Moore foi libertado e seu pai passou a guerra criticando os protestos nas ruas e dizendo isso: está aumentando o sofrimento dos nossos filhos.
em Gaza, o sequestro deles, o cativeiro deles em Gaza. E as outras famílias o difamaram e disseram: você nem ama seu filho, você não se importa se ele sair. E passaram 2 anos difamando ele. Enfim, Eitan finalmente volta para casa e é realmente lindo e seu pai chora em seus braços. Na verdade, né, ele nem se importou com a volta para casa. E o Eitan acabou de dar uma entrevista em que disse que seu captor lhe disse: se houver um acordo, você vai para casa primeiro, porque seus pais nunca estão nesses protestos. Então eles não são valiosos pra gente. E Eitan, durante 2 anos inteiros, ele não ouviu nem viu o pai nas ruas. Ele sabia e disse, mas não sentia que eles não o amavam ou se importavam. Ele sabia, perseverou e teve fé nos pais e em Deus. Por isso, ele é meu herói da semana. Uau, é uma pena que tudo isso tenha se politizado. E é uma pena que o Fórum das Famílias dos Reféns decidiu isso e também conseguiu libertar seus filhos. Você não pode julgar quem vai às ruas protestar, porém derrubar o governo também era parte desse acordo. Isso foi um erro estratégico. Mas Eitan Moore, eu o conheci e sim, e esse homem foi firme o tempo todo. Zvika é o filho, assim como Eitan. Eles e a mãe formam uma família maravilhosa e adorável. Maravilhosa, maravilhosa heroína Bellamy. Quem é o seu herói? Elisharabi. Que homem! O conheci ontem rapidamente nos bastidores da Galeria da Semana de Moda de Tel Aviv. Ele também estava desfilando na passarela. Eu adorei. Os reféns que foram libertados, mas toda a energia mudou em todo o centro de convenções. Sempre que alguém o via, eu falava: diga obrigado para ganhar um abraço dele. Ele é bem aberto. Eu continuava lembrando do que ouvi na semana, pois isso não saía da minha cabeça. Vi um vídeo curto de uma entrevista dele nas redes sociais e ele disse: depois de ficar preso por 491 dias, eu não tenho o privilégio de ficar na cama chorando. Sim, ele perdeu as filhas, a esposa e escolheu viver. Ele escolheu a vida. E se você quer falar sobre resiliência, aquele homem, quero dizer, todo mundo ficou de pé, aplaudindo e cumprimentando ele. O papel de liderança que ele assumiu para si mesmo. Agora, não só para falar por Israel ou pelo povo judeu, mas para mostrar o quanto ele é inspirador. Sem palavras, aquele homem que entra na sala e você pensa: uau, você conseguiu, vamos conseguir. Isso é poderoso, esse é meu herói. Livro dele, Refém, é excelente. Sucesso de vendas. Eu estou tão feliz. É realmente maravilhoso. Minha irmã está lendo. Eu quero ler, ela diz. Ela não consegue largar o livro. E a história do cativeiro dele também é inspiradora pela forma como ele basicamente orientou esses cativos mais jovens. Estou muito feliz que você pôde desfilar com ele na passarela. Foi algo. Eu estava no meu mundinho, todos correndo com suas equipes e eu só pensava, ok, é muita coisa. Parabéns à moda de Tel Aviv. Estamos convidando você e agradecemos por terem convidado ele também. Quando vi ele entrar no café, pensei, esse é um homem que escolheu a literatura. Só estava esquentando. Obrigada, lindo herói. Meu herói talvez seja um pouco polêmico esta semana. Eu a conheço, eu a consideraria uma amiga. Ela certamente é uma amiga de Israel. Essa pessoa é Michelle Bachmann, pastora e mulher de Deus. E, na verdade, há muitos anos ela concorreu às primárias presidenciais do Partido Republicano. Quem se lembra sabe que ela é uma mulher maravilhosa. Ela viajou por diversos países, inclusive África, para defender e fortalecer Israel. E ela participou de um painel esta semana e disse algumas verdades bem duras sobre o cessar-fogo e esse acordo. Apenas assista. Eu fiquei muito preocupada por causa da natureza histórica dos relacionamentos que tanto o Sr. Wickoff quanto Jared Kushner tinham com a Arábia Saudita e com o Catar. Porque o Catar é o maior financiador do terrorismo no mundo. O principal Estado-nação do terrorismo no mundo é o Irã. Quando Israel está perto de atingir o objetivo, Wickoff e Jared Kushner chegam e dizem: esperem, vocês não podem vencer. Desculpe, nós não vamos deixar vocês vencerem. Então agora vamos ter um cessar-fogo e agora vamos negociar. E na negociação, Israel, você não vai ter controle sobre a terra, você não vai conseguir isso. E aliás, se os árabes fizerem tudo certo, há uma dica de que eles talvez consigam seu próprio Estado com esse acordo. Judeia, Samaria e talvez Gaza para o próprio país deles. Isso é realmente chocante.
Concordando ou não com Michelle Bachmann, e eu concordo com parte do que ela diz, basicamente ela pergunta: por que Israel não pode vencer? Por que as pessoas estão impedindo Israel de vencer? Ela também falou uma verdade difícil. Se já tem um secretário de Estado, Marco Rubio, por que trazer enviados especiais extras? Como falei, não tenho certeza se concordo totalmente com a análise dela, mas o fato é que dentro do próprio partido dela e dentro do próprio grupo dela, ela é corajosa o suficiente para subir lá e basicamente falar sobre como algo não cheira bem para ela e enfrentar o que vai ser uma enxurrada de críticas por dizer o que ela disse. Para mim, isso só mostra que ela é uma mulher muito corajosa, que mantém seus princípios, que não se confunde, não se deixa abalar e sempre, sempre, sempre coloca Israel e o relacionamento entre os Estados Unidos da América e Israel em primeiro lugar. Michelle, te amamos. Você já veio várias vezes a Jerusalém. Fizemos um belo projeto juntas. Volte. E muito obrigada por defender a verdade. Obrigada. Ok, senhoras e senhores, mais uma semana se passa e nós oramos como sempre fazemos toda semana. Encerramos desde o começo do programa. Que todos os nossos reféns voltem para casa, inclusive aqueles que merecem um funeral digno. Quem sabe até a próxima semana, talvez essa semana seja a semana. Muito obrigada por assistir.